Shalom, shalom, boa tarde, Shavuot, uma nova semana e que você e sua família sejam agraciados pela renovação das bênçãos do Todo-Poderoso sobre a tua vida, a tua família, com proteção, saúde, que sejam guardados desta pandemia e de qualquer outro tipo de moléstia ou pestilência, que você e sua casa sejam guardados como as retinas dos olhos de Hashem. Uma boa semana em que hoje nós estamos na véspera de Shavuot, até o pôr do sol, é a nossa véspera de Shavuot, e a partir do pôr do sol de hoje, o primeiro dia da semana, o primeiro dia do Shabat, estaremos na primeira noite, primeiro dia de Shavuot, e vamos até o entardecer de amanhã, segunda-feira, o segundo dia da semana, o segundo dia de Shabat. E no pôr do sol de amanhã, nós estaremos então na segunda noite e para o segundo dia de Shavuot. Daqui a pouco vamos falar um pouquinho, alguma coisa. E amanhã, na nossa live, estaremos trazendo mais detalhes sobre a questão em si de Shavuot também, ok? Hoje nós estamos no dia 16 de maio do ano 2021, e pelo calendário judaico estamos no dia 5 de Sivan, do ano 5788. Hoje nós estamos na gota de sabedoria do nosso Rebbe, de número 240, que corresponde aos dias do ano 5781, ano esse, a contar da data da criação. Baruch Hashem. Vamos ver a nossa gota de sabedoria de hoje. Nós estamos no novo grupo de 13 ensinamentos, que tem como título de Atos de Beleza. Então vamos ver o que o Rebbe, o Menachem Mendel de Tzadik da nossa geração, fala conosco na tarde de hoje. Assim está escrito: Rabi Yehudá, o príncipe, disse: conheça aquilo que está acima de você. O Maguide de Mesreitire explicou: saiba que tudo o que ocorre em cima vem de você. Tudo o que ganhou existência, todos os mundos criados e todas as entidades etéreas que vivem neles, e também os mundos que são meras emanações sem substância tangível, mesmo os mundos de pensamento e além deles, até os domínios da luz infinita que precederam a criação. Tudo isso veio a existir só em consequência de você, o ser terreno, lutando no mundo ao qual chega apenas um vislumbre infinitesimal da divindade em sua pureza, trazendo luz aonde a luz não poderia estar. Segue-se, portanto, que, com um simples ato de beleza, todos esses mundos e anjos e reinos de luz são liberados e elevados e retribuem com uma eclosão de iluminação para o nosso mundo inferior. Por isso que a criação inteira pode ser transformado com um ato simples e sincero. Nunca subestime o poder da luz. Baruch Hashem, né? Atos de beleza, nessas gotas de sabedoria do nosso Rebbe, Menachem Mendel, temos aí mais aprendizados muito profundo e muito elevado. E vejo bem que com referência aos mundos existentes, né? A ideia que o Rebbe traz para nós é que tudo veio a existir em consequência da ideia de você, simplesmente você, o ser terreno, o ser humano. Então, quando os mundos foram criados, todas as entidades etéreas que vivem neles, o mundo visível, o mundo invisível,
Também os mundos que são meras emanações sem substância tangível, mesmo os mundos de pensamento e além deles, até os domínios da luz infinita que precederam a criação. Ou seja, tudo o que Deus, o ser infinito, aquele que não nasceu nem morreu, aquele que não tem princípio nem fim, ele é o que ele é. Ele não é homem nem filho do homem. Ele é Ein Sof, o infinito. Então, o nosso Rebbe e comentários do Rabi Yehudá e o Magid de Mezeritir vem somar nesses comentários, trazendo a nossa memória, a nossa inteligência, né, a nossa alma, vem trazendo para nós coisas que são que nós normalmente não paramos para pensar, normalmente nós não paramos para refletir. Os mundos, né? Nós temos aí pela sabedoria judaica, através da Kabbalah, que 4 mundos são criados. 2 estão completamente no mundo elevado e que nós não temos acesso já. E os outros 2 mundos, onde tem a questão da formação, que fala com a criação, e sobre o mundo que nós habitamos, o mundo de Asiá. E dentro desse contexto, né, desses 4 mundos, nós habitamos no mundo mais inferior, que é o 4º, o mundo de Asiá, o mundo físico, o mundo da ação. Mas esses mundos elevadíssimos, Atzilut, por exemplo, onde ali só há a presença divina, só há o Ein Sof, o infinito, a luz infinita, onde dentro da Sefirot é representada por Keter, a coroa. Então, essa magnitude que Deus criou esses 4 mundos, e tudo aquilo que está ligado aos 4 mundos, tanto na visão espiritual invisível, como na visão espiritual física visível do mundo que nós habitamos. O mundo visível e invisível. Tudo Deus, Ele criou pensando em você, o ser terreno. Por isso que quando vem a época da criação para este mundo de Asiá, Deus disse a Adão: eis que te coloco aqui para que você domine sobre as aves dos céus, sobre os animais na parte da terra, os animais que estão nas águas, tudo que está aqui é para que você venha dominar, que você venha administrar. Eis que o jardim do Éden é teu. É só você administrar. A única coisa que você não vai fazer é pegar na árvore do conhecimento do bem e do mal. É a árvore proibida. Ou seja, 99,9% foi o que Deus deu ao ser humano, devidamente representado por Adão. 99,9% você pode fazer. Só apenas 0,01% que não era para ser feito. Então, dentro dessa visão, nós temos aí o que o Rebbe quer trazer para nós sobre o sentido que tudo isso veio a existir só em consequência da ideia de você, o ser terreno, o ser humano. Dentro dessa visão, para que nós possamos também entrar um pouco mais com ousadia nesta questão da criação, Deus está dizendo o seguinte, abaixo de mim você pode tudo. Você pode tudo. Nós vimos nessa semana em que o ser humano, ele constantemente está andando dentro
de filas de anjos. Tem anjos à sua direita, anjos à sua esquerda, anjos à sua frente, anjos à sua retaguarda e sobre si somente Deus. Então, um pouco mais de ousadia, o que nós podemos entender aqui é que Deus está dizendo para o ser humano, com exceção do meu trono e com exceção de mim, abaixo de mim, tudo está em tuas mãos. Tudo foi criado para você. Ponto. É difícil de nós entendermos isso? Não. O difícil é nós compreendermos isso. O difícil é nós adentrarmos nessa dimensão e estarmos realmente focados que um pequeno gesto que nós fazemos com coração, com amor, com sinceridade, por mais simples que seja, ele tem repercussão em todo o universo em que nós habitamos. Há uma repercussão em todo o mundo visível e invisível. Então imaginemos se nós tivermos um pouco mais de ousadia, de coragem, no verdadeiro temor a Hashem, e cada vez mais nos compenetrando da vontade divina e procurando aplicar as nossas vidas cada vez mais dentro da Torá, dentro das 7 leis universais, dentro da vontade divina. O que você poderá fazer por este mundo? O que você poderá fazer pelos seus? O que você poderá fazer para que a humanidade possa ser devidamente preparada para a manifestação do justo e o verdadeiro Mashiach? Então, nesse sentido, é que o Rebbe diz, nunca subestime o poder da luz. Esta é a questão, que muitas vezes nós subestimamos o poder da luz. Por isso que, verdadeiramente, a fonte inesgotável de toda a sabedoria e de toda a luz que está em Hashem, nós não podemos subestimar o poder da luz. Tenhamos coragem, tenhamos ousadia e vivamos realmente à luz dos olhos de Hashem e à luz da sua Torá e das 7 leis universais. Baruch Hashem. Vamos para a nossa contagem do Homer. Hoje é o nosso último dia. A partir da contagem do Homer, ao pôr do sol de hoje, nós entraremos então em Shavuot, ok? Então vamos para a nossa última contagem, último dia. Estamos aí no 49º dia, Então, vamos contar? Conte. Hoje são 49 dias que perfazem 7 semanas completas do Homer. Então hoje nós chegamos em Malchut de Malchut, ou seja, nobreza da nobreza. Examine a soberania de sua soberania e pergunte-se, ela vem de confiança profundamente enraizada em mim mesmo? Ou é apenas uma forma de mascarar minhas inseguranças? Ela faz com que minha soberania seja excessiva? Estou consciente de minha singularidade como pessoa? Estou consciente de minha contribuição pessoal? Então, focando dentro da sabedoria do Rebbe e dentro dessa pergunte-se sobre examinando a sua soberania, da sua soberania, Então, dentro desse escopo que nós vimos aí na gota de sabedoria do nosso Rebbe Menachem Mendel, estou consciente de minha singularidade como pessoa e estou consciente de minha contribuição pessoal?
Então, por isso que ali o Rebbe diz, tudo veio a existir por sua causa. Então, tenho consciência dessa minha singularidade? Estou consciente da minha contribuição pessoal? Um gesto, um ato de beleza, por mais simples que seja, mas é feita com o coração, é feita com amor, com sinceridade, ela vai realmente ter efeito em todo o universo, não somente na sua vida ou aqueles que estão próximos a você, mas também no mundo em que nós habitamos, planeta Terra, e no próprio universo. Por quê? Porque você estará ajudando a preparar o caminho, juntamente com o nosso irmão mais velho, o povo judeu, preparando o caminho para a revelação do justo e o verdadeiro Mashiach. Ok? Então, por isso, não subestime a luz. Exercício para o dia. Reserve um momento e concentre-se em si mesmo, em seu verdadeiro eu, não em seu desempenho e como você se projeta nos outros. E fique em paz consigo mesmo, sabendo que Deus criou uma pessoa muito especial. E essa pessoa especial é exatamente você. Então esse exercício para o dia é muito importante, nós estarmos focados realmente nesse sentido de você se concentrar em si mesmo e em seu verdadeiro eu. Nós já vimos anteriormente, né? Buscando o seu verdadeiro eu. De que forma? Você voltando-se para dentro de si, buscando o seu verdadeiro eu, a sua alma divina, conectando-se a ela, para que haja uma conexão com Deus, o Ein Sof, o infinito. E cada vez mais nessa conexão, nessa comunhão, nessa harmonia, nessa parceria, você e Deus contribuindo para que o mundo seja melhor. Por isso, né, sabendo que Deus criou uma pessoa muito especial, você. Às vezes você pode dizer, puxa vida, mas eu não sou nada. Tem muita gente aí que é mais importante do que eu. Tem muita gente por aí que é mais inteligente do que eu. Tem muita gente por aí que sabe mais do que eu. Eu sei pouca coisa sobre o monoteísmo, a crença no único e verdadeiro Deus e Salvador. Não sei nem falar direito. Um ato simples, feito com o coração, com amor, com sinceridade, repercute no mundo visível e no mundo invisível. E por que eu preciso ter essa visão que Deus criou uma pessoa muito especial que é você? Por que eu preciso realmente aceitar a ideia que eu sou especial em deferência aos outros? Na realidade, você é especial, não menosprezando ninguém na realidade. Você é especial por quê? Porque na sua genética, só você a tem. Só você a tem. Nem mesmo os irmãos gêmeos idênticos não têm 100% a mesma genética. Por exemplo, as impressões digitais. As impressões digitais, elas são simplesmente ímpares, mostrando que cada pessoa é especial e ímpar. Por isso, a contagem do Homer, trazendo um refinamento, um amadurecimento do nosso caráter pessoal e espiritual, é para que nós saibamos que realmente tudo nós devemos ao Criador. Na atualidade, nós estamos com mais de 7 bilhões de pessoas no mundo, sem contar os outros tantos que já se passaram.
Alguns sábios dizem que já se passaram pela história da humanidade, numa contagem automática aí, né? Numa contagem dentro desta visão, mais ou menos se passaram pela face da Terra em torno de 300 a 400 bilhões de pessoas. Já pensou? Mas o mais interessante nisso tudo é a questão que Deus criou uma pessoa muito especial. Você. Mesmo com toda essa contagem, não existe duas pessoas com a mesma digital. Então por aí você vê quanto que é importante nós sabermos dessa realidade e termos essa convicção. Eu sou alguém muito especial. Sem menosprezar ninguém, mas todos juntos dentro do mesmo nível diante de Deus. E cada um falando, sim, eu sou especial, porque a minha formação, né? O meu genoma, a minha, como que se fala, né? A minha genética não tem ninguém igual. Não tem. Então, por isso, né, amados, vamos aí encerrar a nossa contagem do Homer, acima de tudo agradecendo a Deus porque Ele fez a cada um de nós, Ele fez ímpares, para que nós possamos prestar cada vez mais a Ele um serviço do coração, um serviço voluntário, um serviço de amor, um serviço sincero para com Deus, para que em tudo Ele seja realmente exaltado e glorificado em nossas vidas e através das nossas vidas. Baruch Hashem. Ok? Hoje nós estamos iniciando a nossa nova paraxá. A nossa nova paraxá semanal chama-se Nassô. É a 35ª paraxá. Então essa semana nós estaremos estudando 176 versículos. Nós vamos estudar do capítulo 4 do livro de Números, Bamidbar, a partir do versículo 21. E vamos até o capítulo 7, o verso 89. E pela graça bendita de Hashem, quando chegarmos no fim da semana, então nós estaremos aí concluindo, né, 3.913 versículos lidos, ouvidos e estudados. Ok? Nós vamos para a nossa primeira aliá, e depois da primeira aliá, com alguns comentários sobre a nossa nova paraxá, e então estaremos falando alguma coisa sobre Shavuot logo em seguida, ok? Então vejam bem, a nossa paraxá Nassô, ela é sempre lida no Shabat adjacente a Shavuot, ou antes ou depois, indicando que o tema é predominantemente de Nassô, está fortemente ligado com a outorga da Torá, celebrada em Shavuot. Então, a paraxá Nassô ela está sempre próxima, né, ligadinha junto a Shavuot. A Torá, de fato, estudada muito antes dela ser realmente outorgada, no ano 2448, a contar da data da criação, né, lá no Monte Sinai, nossos sábios revelaram que os patriarcas, eles eram fluentes na Torá, e mesmo antes disso, temos Shem, o filho de Noah, que dirigiu uma academia de Torá, uma yeshivá. Mesmo assim, a outorga da Torá não foi meramente uma formalidade, pela qual a Torá foi oficialmente presenteada aos judeus. No Sinai, uma mudança significativa ocorreu na compatibilidade da espiritualidade com o mundo físico. Como o Midrash relata, até a outorga da Torá, Deus havia decretado que a espiritualidade, os mundos superiores e a materialidade, que representa os mundos inferiores, não poderiam ter uma união duradoura. E quando a Torá foi dada, o decreto então foi anulado. Mesmo que os patriarcas soubessem, né, com muita propriedade sobre a Torá, mesmo que Shem
tinha uma yeshivá, uma escola ou academia de estudos de Torá. Mesmo assim, segundo os nossos sábios falam, que a coexistência, o mundo espiritual e o mundo físico, ela estava comprometida, não havia um equilíbrio propriamente dito. Então, não havia como o divino descer, o material elevar-se e poder chegar num nível de equilíbrio e haver ali uma fusão, uma sustentação. O mundo espiritual sustentando o mundo físico propriamente dito, o mundo físico dando suporte ao mundo espiritual neste mundo inferior. Então, dessa forma, né, com a outorga da Torá no Monte Sinai, esse desequilíbrio ele foi anulado. Então foi estabelecido o equilíbrio, o divino e o humano, o mundo espiritual e o mundo físico material. Então, assim, na outorga da Torá, houve este equilíbrio. Então, por isso, é possível, sem sombra de dúvidas, que os mundos superiores, ou seja, o mundo espiritual e o mundo físico, possam ter comunhão, harmonia entre si. Nessa forma, aí, quando se fala dos mundos superiores, nós temos o mundo de Atzilut, que é o mundo da emanação, onde só ele habita, o soberano, o todo-poderoso. E o segundo mundo espiritual é o mundo de Beriá, que é o mundo da criação, a partir dali que Deus veio e criou todas as coisas, né? No mundo de Atzilut e no mundo de Beriá, né, estão repletos da presença da luz divina, né? Então, por isso, realmente, é onde só ele habita. E os outros dois mundos, que é o mundo de Yetzirah, que é o mundo da formação, onde foi formado todas as coisas, esse universo todo, e o mundo de Asiá, que é o mundo da ação, esse mundo inferior, o qual nós habitamos e que chamamos de planeta Terra, certo? Então, nesses dois mundos, o mundo de Yetzirah, formação, e o mundo de Asiá, o mundo da ação, que nós habitamos, então aqui nós temos uma parte da essência divina, enquanto que no mundo de Atzilut e Beriá, que é o mundo da emanação e o mundo da criação, ali está realmente repleta, ali está cheia da presença da luz divina. Não, apenas recordando, né? Deus não tem forma, Deus não tem corpo, como nós nos conhecemos nesse mundo inferior, né? Então, quando se fala, Deus disse, Deus ouviu, Deus estendeu sua mão, né? As costas de Deus, etc. e tal, é tudo numa linguagem humana para que nós possamos entender a ação divina, a ação de Deus no mundo invisível, no mundo visível. É para nós podermos entender isso. Por quê? Porque a nossa consciência, a nossa mente ainda não consegue entender o que é Atzilut e Beriá, onde está realmente repleto da luz divina. Então, quando se fala Deus é a fonte inesgotável da luz divina, então nós estamos dizendo aí, Deus, o Todo-Poderoso, o único Deus e o único Salvador, o Criador único de todas as coisas, ele é a fonte de luz, ou seja, ele é a própria fonte de luz. Então, luz não tem forma. Nós não estamos falando de lâmpada, nós não estamos falando de lamparina, nós estamos falando de luz. Só claridade, entendeu? Então, assim é o nosso Deus. Então, né, nos mundos de Yetzirah, formação, e no mundo de Asiá, que é o mundo que nós habitamos,
onde temos a presença da parte da essência de Deus. Então, nesses dois mundos, né, nós temos aí o quê? A luz divina, ela foi diminuída a fim de permitir que as almas, os anjos e os mundos inferiores viessem a existir. Essa parte do infinito, que é a parte inferior da essência divina, que o mundo de Asiá e o mundo de Yetzirá, formação e ação, que fala da parte da essência de Deus, né? Então, essa parte do infinito que se manifesta aqui, certo? Segundo os nossos sábios, fala que essa parte inferior da essência divina, ela é conhecida aqui como Shekhinah, a presença divina de uma forma diminuta, inferior, com referência aos mundos da emanação e da criação, Atzilut e Beriá, onde só a luz divina, ela preenche tudo, e só ele está nesse lugar, porque ele é a própria fonte de luz. Então, no nosso mundo de Asiá, então essa dimensão da luz divina, ela vem através das Sefirot, as 10 Sefirot, que representam filtros por onde temos lá na cabeça Keter, Atzilut, certo? A luz plena divina, e através das 10 Sefirot, ela é como um filtro para que possa chegar em Malchut, a ponta de baixo das 10 Sefirot, que representa o nosso mundo de Asiá, o nosso mundo inferior. E dessa forma, então, essa luz infinita, ela chega de uma forma diminuta, que é chamada de Shekhinah, a presença divina, que é vamos falar em porcentagem, né? Que é uma porcentagem de luz divina que pode se manifestar nesse nosso mundo, e o mundo possa suportar essa presença divina, para que não haja uma destruição do nosso próprio universo. Então, por isso é chamado de Shekhinah, a presença divina em forma diminuta, menor em comparação com Atzilut e Beriá, onde está a fonte inesgotável de luz. Toda a emanação de luz está naquele lugar. Então, por isso, né, os nossos sábios falam que dessa forma, na outorga da Torá no Monte Sinai, em Shavuot, certo? Então, Deus, ele decretou que a espiritualidade dos mundos superiores e a materialidade dos mundos inferiores possam coexistir. Então, por isso, a outorga da Torá é muito importante, realmente, para esse equilíbrio, ok? Consequentemente, quando estudamos a Torá, agora e depois da outorga da Torá, nós não ficamos meramente mais educados e não ganhamos simplesmente mais conhecimento, mas muito mais importante do que isso, ou seja, muito mais importante do que conhecermos mais educação e conhecermos mais conhecimentos, sabedoria, o mais importante do que tudo isso é que o nosso ser físico se torna infundido, fortificado e elevado pela espiritualidade da Torá. Ou seja, numa linguagem simples, para nós entendermos esse equilíbrio dos mundos superiores e dos mundos inferiores, o mundo espiritual e o mundo físico, o mundo invisível e o mundo visível. Ou seja, quando nós vamos estudar Torá, quando nós estamos estudando Torá, então o que acontece? Acontece que o nosso físico, o nosso mundo físico, o nosso corpo físico, o nosso mundo físico, isso vem trazer o quê? Nós somos fundidos, ou seja, há uma fusão
entre nós e o divino, entre o nosso mundo físico e os mundos superiores espirituais, com nossos gestos ou atos de beleza dentro da simplicidade, mesmo mais simples que seja a leitura da Torá, o ouvir da leitura da Torá, o estudar a Torá, nós estamos fazendo com que esse equilíbrio permaneça e que a fusão ela seja cada dia mais confirmada. Por isso, o nosso ser físico se torna infundido pela espiritualidade da Torá. Então, vamos dizer numa linguagem, fazendo uma certa analogia nessa questão aí. Quando você adentra ao estudo da Torá, é como se você pega o tapete mágico voador. Você se eleva. É como se você fosse, entre aspas, como você fosse o super-homem, avançando, no mundo afora aí, voando e rompendo a barreira do som. É você se elevar espiritualmente. Por isso o Rebbe diz, não desconsidere o poder da luz. É você se compenetrar cada vez mais que, quando você começa realmente com o coração, o serviço do coração, com amor, com sinceridade, com simplicidade, humildade, você se pega a ler a Torá, a ouvir a Torá, a estudar a Torá, é como, entre aspas, é como se você fosse levado ao Monte Sinai no dia da outorga da Torá, onde você pode contemplar os trovões, os raios, a terra tremer, o fogo, as nuvens sobre o monte, o ouvir, o ressoar da voz de Hashem, onde realmente fez com que as pessoas se abalassem, até o ponto, segundo o Midrash, quando Deus falou os 2 primeiros mandamentos e o povo todo, aqueles 5 milhões, em torno de 5 milhões de pessoas, ouviram a voz de Deus anunciando o primeiro mandamento, porque eles queriam ouvir a voz de Deus, e a voz de Deus ressoou de tal forma que o som da sua voz, ele passou os limites do som e passou como uma varredura sobre o povo. Vrá! Que aquele momento foi tão sublime, tão singelo, que segundo os sábios do Midrash disse que as pessoas desfaleceram neste momento, nessa experiência. E quando a voz passou sobre todo o povo, e ao retornar, ela retornou ressuscitando todas as pessoas. Quando veio o segundo mandamento e Deus disse, aconteceu a mesma coisa ali no Monte Sinai. E então quando Deus foi para dizer o terceiro mandamento, então o povo suplicou a Moshe, fale tu conosco, que não fale Deus conosco, para que nós não morramos. Então a experiência ela foi muito forte, muito elevada, na outorga da Torá em Shavuot, no Monte Sinai. Então, quando nós adentramos na Torá, e nesses dias que nós estamos aqui de Shavuot, é para que nós possamos buscar, não essa experiência dos 2 primeiros mandamentos ditos por Deus, e que aconteceu isso com o povo, mas a experiência do Monte Sinai, a experiência de Shavuot, dentro da outorga da Torá, buscando o conhecimento e entendimento de Shavuot, e trazendo isso para nossas vidas, e aplicar isso no nosso dia a dia. Então, dentro disso daí,
é que realmente os comentaristas da nossa Parashá Nassô vêm trazer para nós que Nassô significa levanta, né? Então, levanta! E nesse sentido, para que você possa ser fortificado e possa se fundir, né? Junto com o mundo espiritual. Então, para enfatizar esse assunto, a Parashá, ela se volta para a época de Shavuot, é chamada de Nassô, que significa literalmente levante, indicando como a Torá realmente eleva a nossa existência física a um plano superior. Disso aprendemos que não foi intencionado que a Torá ficasse no domínio acadêmico, ou mesmo no domínio espiritual. A Torá deve nos afetar profundamente até que as nossas atividades ordinárias do dia a dia se tornem elevadas como resultado de sua exposição à Torá, cumprindo o mandamento divino de que os mundos superiores e os mundos inferiores devem estar em harmonia, em equilíbrio um com o outro, certo? Então, nesse sentido, amados, Shavuot vem trazer para nós uma grande e preciosa mensagem que nós não podemos abrir mão. E essa grandiosa mensagem que temos em Shavuot é exatamente o equilíbrio no mundo espiritual e o mundo físico. A vida espiritual e a nossa vida física, trazendo para um equilíbrio, uma harmonia, uma comunhão, uma fusão. Por isso, uma das grandes mensagens, ou uma das mais preciosas mensagens de Shavuot, é que é possível sim você viver com Deus e os seus mandamentos. Então, essa, vamos dizer, seria a grande mensagem para não somente o povo judeu, mas para as nações. É possível sim, podemos viver, seja a época que for, é possível sim, vivermos com Deus, Deus viver conosco. É possível sim. Então, vamos levar essa mensagem em frente, avante, para que nós possamos aí, nós, não judeus, entre as nações, como Benenor, levarmos essa mensagem do monoteísmo com seu fundamento judaico, para que, junto com os judeus, o nosso irmão mais velho, possamos aí estar preparando os nossos irmãos não judeus para a revelação do justo Mashiach, que seja para os nossos dias, que seja para agora. Amém. Ok? Vamos então para a nossa primeira aliá, né? E depois vamos falar alguma coisinha aí sobre a Shavuot, mais alguma coisa sobre Shavuot, melhor dizendo, ok? Então vamos para a nossa primeira aliá, capítulo 4 de Números, Bamidbar, no deserto, a partir do versículo 21 até o versículo 28, que assim nos diz: os deveres dos descendentes de Gershon. Deus falou para Moshe dizendo: identifique também aqueles dos descendentes de Gershon que estão aptos para o trabalho no tabernáculo, assim como tu fizeste com os descendentes de Kehat, verificando a linhagem familiar de acordo com suas casas paternas. Faça uma apuração daqueles de 30 a 50 anos de idade, a saber, todos que são aptos para a função no serviço da tenda da reunião. O seguinte é o serviço das famílias de Gershon. Sua tarefa é realizar o serviço e o transporte de partes do tabernáculo. Eles transportarão os lençóis do tabernáculo, a cobertura de pelo de cabra da tenda da reunião, sua cobertura de couro de carneiro e a coberta de pele de tarraxe, que está em cima dela, a cortina da entrada da tenda da reunião, as cortinas do pátio, a cortina da entrada do recinto em torno do tabernáculo e do altar, as cordas, todos os seus utensílios de serviço. Em adição, eles devem realizar todas as tarefas dadas a eles. Todo o serviço dos descendentes de Gershon
será dirigido por Arão e um de seus filhos, incluindo todo o transporte e todos os seus outros trabalhos. Você deve dar a eles designações fixas para tudo que eles transportam. Este era o serviço das famílias dos descendentes de Gershon para a tenda da reunião. Suas tarefas estavam sob a supervisão de Itamar, filho de Arão, o sacerdote. Aqui nós encerramos a nossa primeira aliá da semana. Para comentarmos aqui rapidamente, né, antes de irmos para os finalmente, com algumas observações de Shavuot. Então, os nossos sábios comentam aqui sobre a questão de 3 níveis de santidade, 3 níveis espirituais, com essa questão de transporte do tabernáculo. Os 3 níveis que nós temos aí, né, são referentes à família de Levi, com as expressões diferentes, de graus variados de santidade dos próprios objetos a serem transportados. O primeiro grupo são os descendentes de Kehat, o segundo grupo são os descendentes de Gershon, e o terceiro grupo são os descendentes de Merari. Os descendentes de Kehat carregavam a arca sagrada, junto com os objetos sagrados do santuário. Então a Torá menciona a sua divisão primeiro, dando ênfase à sua importância primária, né? Realmente as questões mais sagradas estão aqui dentro da família de Kehat. E todo o cuidado que precisa se tomar, né? Então, Arão e a sua casa, os seus filhos, os sacerdotes, deveriam embalar todas as coisas sagradas, nada poderia ficar exposto, porque se alguém da descendência de Kehat tocasse diretamente em qualquer objeto sagrado, ele morreria. Então, por isso tinha que ser muito bem embalado, e depois de bem embalado, vinha então uma bolsa com pele de tarraxe para ainda passar por cima, né? Ontem nós vimos a respeito disso daí, relacionado com o nosso próprio ser, o nosso próprio corpo físico, certo? A alma divina e a alma animal relacionado dentro desse corpo que elas habitam, a nossa alma divina e a nossa alma animal. O segundo grupo, os descendentes de Gershon, carregavam as tapeçarias e as coberturas do tabernáculo e seu pátio, que tinham uma santidade menor. Assim a Torá indica a natureza secundária de sua tarefa, enfatizando que eles também devem ser identificados, né? Dentro dessa questão ser identificado significa, mesmo que aparentemente a santidade inferior no sentido de tapeçarias, etc., que os descendentes de Gershon transportariam, mesmo assim eles deveriam ser identificados, ou seja, todos são identificados no serviço de Hashem. Não importa a função que ele ocupa dentro da comunidade, dentro da sinagoga, dentro desse grupo que estão aí relacionados em servir a Deus, né? Muitas vezes, por exemplo, né, aquele que está na portaria, aquele que está em fazer a faxina, né, da sinagoga ou da comunidade ali, local, né? Às vezes aparece que é um serviço inferior e parece que não tem valor. Então, essa questão aqui vem mostrar quando diz também deve ser identificados, significa que ninguém, por mais simples que seja o teu serviço a Hashem, ninguém passa desapercebido por Deus. Diante do soberano, todos são identificados no serviço a Hashem. Então, por isso, não menospreze o poder da luz. E o terceiro grupo, os descendentes de Merari, carregavam somente a estrutura de suporte do tabernáculo,
suas vigas, pilares, bases e etc., que tinham ainda menor santidade. Para refletir esse papel menor, a Torá não escreve como eles foram identificados, como seus primos mais importantes, mas somente que eles foram contados. Ou seja, mesmo o serviço mais inferior significa que eles foram contados. Ou seja, todos têm importância no serviço a Hashem. Ok? Então, vamos juntos nesse trabalho aí. Ok? Bom, ao pôr do sol de hoje, nós temos aí, literalmente, a festividade de Shavuot. Como nós estamos na véspera, né, até o pôr do sol, então significa que pode ser feito algumas coisas importantes dentro dessa preparação para honrar Shavuot, né? E uma das coisas aí que são importantes dentro disso daí é que você pode enfeitar a sua comunidade, onde você tem as reuniões, na sua casa, né? Onde você vai fazer a reunião, né? Você pode enfeitar aí com várias coisas, frutas, flores, folhagens e etc e tal, recordando o Monte Sinai, nesse sentido que fala sobre a questão de enfeitar o ambiente, onde ali vai se fazer alguma coisa. No caso nós, Benei Noach, por enquanto, neste ano, não temos nenhuma orientação rabínica de fato, né, sobre memorial para se cumprir em Shavuot. Mas nós podemos honrar Shavuot. E essa é a orientação passada, né? Nós podemos honrar Shavuot de forma simples, mas não esquecendo que toda simplicidade feita com coração, com amor para Deus, tem muito, muito valor. Cada um pode fazer na sua comunidade, cada um pode fazer na sua própria casa. Tem pessoas, por exemplo, que estão aí sozinhas, por exemplo, né? Tem gente que diz assim, ó, só eu e a minha família. Outros dizem assim, ó, eu, mesmo tendo família, a minha família não está nem aí. Então é eu sozinho dentro da família. O que eu faço? Assim como também tem outras pessoas que falam, ó, eu moro sozinho e eu não tenho nenhum grupo aqui perto de mim, nenhuma comunidade aqui perto de mim, eu moro sozinho. O que eu faço? Né? Ou seja, você que mora sozinha, né? Você que mora só você e família, que estão, né, na jornada monoteísta, você que tem, né, o privilégio de poder reunir a sua comunidade, né? Ou seja, desde aquele que está sozinho até aquele que tem a sua comunidade, que vão se reunir em mais de um ou mais de dois, por exemplo, faça uma festa, faça uma festa. Uma das coisas que se aprende no mundo judaico é assim, ó, sem motivos, o judeu já arruma argumentos para fazer uma festa. Imagine tendo algum motivo para fazer a festa. A festa é ao quadrado, como diz o outro. Aí a festa é festa mesmo. Então, na realidade, nós honrarmos Shavuot, recordando essa data como uma data de aniversário da outorga da Torá ao povo judeu no Monte Sinai, né? Então, faça uma festa. É como, entre aspas, né, como um aniversário. Faça uma bela de uma festa, certo? Durante a semana comentamos várias coisas sobre Shavuot, etc e tal, né? Mas nós tivemos aí o nosso emissário, o Antônio Márcio, lá do Rio de Janeiro. Ele compartilhou o guia para Shavuot nos grupos Benei Noach, ligados aí ao movimento Benei Noach Brasil. E nós estamos compartilhando esse guia que o nosso querido emissário lá do Rio de Janeiro, o Antônio Márcio, ele produziu, né, dentro desse escopo aí de Shavuot, para nós estarmos honrando Shavuot. Então, nos grupos, quem está relacionado nos grupos Benei Noach, então é só entrar nos grupos
e pedir aí o guia para aquilo que você deve fazer, aí seguir o guia dessa forma aí, ok? Então você segue o guia e está beleza, está bem simples, bem fácil de compreender e dá para seguir aí tranquilamente sobre a questão de Benei Noach, ok? Então, a preparação seria, você pode enfeitar a sua casa, né? Vamos partir do ponto mais simples, e à medida do ponto mais simples fica mais fácil para aqueles que estão em mais de 2, de mais de 3, ou estão reunidos em comunidade. Então você está sozinho na sua casa, né? Você mora sozinho, está sozinho, então você coloque ali na sua casa, em vários lugares, ou na onde você vai fazer reunião, né? Você vai sentar para fazer as suas preces da noite. Você coloca ali flores, frutos, folhagens, esparrama isso pela casa, não tem problema nenhum, né? A sua mesa da cozinha, coloque ali uma boa quantidade de frutas, você que está sozinho, obviamente, para que não venha desperdiçar, coloque um número adequado de frutas que você possa saborear aí no transcorrer do dia, ou dos dias, ok? Alimentação para Shavuot, para hoje à noite, amanhã durante o dia, amanhã à noite e terça durante o dia até o pôr do sol, ela é essencialmente a base de leite, certo? A base de leite, né? A base de leite por quê? Porque com a outorga da Torá, segundo os sábios dizem, que o povo se transformou naquele momento como bebês, para dar os seus primeiros passos dentro da vontade divina e dos seus mandamentos. Então, a Torá, a outorga da Torá, ela é comparada também como um leite materno, para dar as primeiras substâncias, como diziam os antigos, né? Trazer substância, né? Sustentar os primeiros dias, os primeiros meses, né? Da criança no seu fortalecimento de desenvolvimento. Então esse é um dos objetivos fundamentais da questão de base de leite. Ok? Então, tudo aquilo que é a base de leite, seus derivados, é para serem comido, né? Se alimentar nesses dias. Se porventura você vai fazer um jantar, ou vai no almoço de amanhã, você vai comer carne, então você primeiro se alimente daquilo que é baseado em leite, né? Os seus derivados, espere 1 hora, ok? E depois de 1 hora você faz uma boa higiene bucal, né, para não ficar resquícios de leite e seus derivados, né, na boca. E aí você parte então para a alimentação à base de carne. Não tem problema nenhum. Por que primeiro o leite e depois a carne? Porque se você ingerir primeiro a carne, para você poder ingerir algum derivado do leite, você vai precisar esperar em torno de 6 horas, segundo a orientação dos nossos sábios, para que realmente o seu organismo possa absorver bem a carne, diluir bem, etc. e tal, né? A questão digestiva, para depois você ingerir o leite e os seus derivados, né? Então é preferível primeiro o leite, esperar 1 hora, uma boa higiene bucal e assim partir para a alimentação à base de carne. Então, é assim, uma coisa bem simples para explicar aí, para você ter um procedimento aí, né? No entardecer, né, as luzes, você pode acender as velas ou luzes, né, para o dia especial de Shavuot, certo? Amanhã, no entardecer, você também pode acender as luzes, né, as 2 luzes em honra a Shavuot, certo? Em honra a Shavuot, não esqueça desse detalhe aí, tá bom? Nesse sentido aí, né, você pode fazer a halá,
né, os pães que se fazem para o Shabat, você pode fazer também para o dia de hoje, para o dia de amanhã, né, não tem problema algum aí, ok? Então, então aí quem não tem acesso ao guia que o nosso emissário do Rio de Janeiro, Antônio Márcio, produziu aí, né? Entre de alguma forma em contato para que a gente possa fornecer para você poder seguir aí, né? Dentro desse sentido aí, obviamente, na medida do possível, vamos compartilhando aí o guia, né? O Antônio Márcio já colocou à disposição em vários grupos Bnei Noach. Se você tem acesso aos grupos, vai lá rapidamente, baixe o guia e já vai se inteirando sobre a questão aí de Shavuot, ok? Sobre a questão de Shavuot, que nós queremos aqui chamar mais ainda a atenção também, então nós temos 2 dias de Shavuot, o pôr do sol de hoje até o pôr do sol de amanhã, é o primeiro dia de Shavuot. Ao pôr do sol de amanhã, segunda-feira, até o pôr do sol de terça-feira, é o segundo dia de Shavuot. Fora de Jerusalém, fora da terra de Israel, a festividade é feita em 2 dias aí, ok? Segundo a contagem aí que os nossos rabinos trazem, então, o aniversário de Shavuot, estamos aí comemorando 3.333 anos desde a outorga da Torá ao povo judeu. São 3.333 anos, ok? É uma tradição judaica. Da noite de hoje para o amanhecer de amanhã, é uma tradição judaica e é uma mitzvah judaica, certo? Então esse rito da noite, de ficar estudando a Torá toda a noite, ela é uma mitzvah para os judeus, sem sombra de dúvidas. Mas aí você fala assim, bom, e se eu quero ficar estudando Torá, eu posso? Você pode, desde que você não se sinta como um dever de judeu, mas sim como honrar, que está honrando Shavuot. Então você vai honrar Shavuot. Você vai fazer o quê? Você vai demonstrar uma ação simples do coração com amor, que você ama essa data de Shavuot e que você está honrando essa data de Shavuot. Então você pode passar, né, um bom tempo da noite estudando Torá, estudando as 7 leis universais, estudando o guia Bnei Noach, né? Por isso que é importante, né, que cada Bnei Noach tenha o guia Bnei Noach, certo? Compilado pelo nosso Rav Yaakov Gerenstad, para sempre poder estar estudando. O nosso Sidur Bnei Noach, que já mostramos várias vezes aqui, é aquele para as nossas preces diárias. Então são coisas que você pode fazer durante a noite. Lembrando que você não tem obrigação nenhuma de ficar a noite inteira, entre aspas, de se matar, ficando acordado e lendo, e etc e tal, ok? Ou seja, até onde o seu corpo físico aguenta e você quer ficar, fique. Até onde a sua mente consegue ler e consegue entender o que está lendo, você pode ficar. Por quê? Porque tem certa hora que o sono aperta e você lê, não entende nada, não sabe o que está lendo, não está compreendendo nada, e você está trocando, né, as palavras, letras, etc. e tal. Então é bom o quê? Parar e dormir, né? Se nós tivéssemos essa prática desde cedo, como os judeus têm, seria mais fácil de passar o tempo aí, não resta dúvida. Mas outras coisas também que nós precisamos aí, que podemos estar visualizando sobre a questão de Shavuot, nós temos aí no o link, né, ou
o canal rabad.org.br, que você pode ali pegar vários textos de artigos de Shavuot, para poder ler, e aquilo que é pertinente a nós não judeus, você poder assimilar na sua vida, para você poder praticar aí no seu dia a dia. Entre outras coisas, nesses artigos de Shavuot que nós encontramos no Rabad, nós temos aí Moshe e a sarça ardente, né? 9 fatos que você deveria saber sobre o Monte Sinai, né? Os sons do Sinai, por exemplo, né? Qual era a aparência das tábuas da lei. São coisas que você pode estudar, né? Lembrando que você precisa separar o que é específico para judeus e aquilo que é pertinente a nós, que nós podemos estudar aí, ok? Outra coisa que você pode encontrar ali, né, para ajudar, não somente no período que você aguentar aí de estudos à noite, né, mas também durante o seu 2 dias de Shavuot no seu dia a dia, né, artigos ali que você vai encontrar com os títulos, por exemplo, né, o que é Deus? É bom nós cada vez mais procurarmos compreender, né, o que é Deus? Prova da existência de Deus. O que será que esses artigos querem trazer para nós, não é verdade? Né? Temos aí uma mensagem de Shavuot do nosso Rebbe Menachem Mendel, e ela é uma mensagem, ela é específica, 100% direcionada ao povo judeu. Você pode ler no sentido de ter conhecimento, ok? Mas essa bênção que o Rebbe traz, né, ela é específica para o povo judeu, né? Criando os filhos judeus. Então nós podemos ver ali como é a educação familiar judaica e aquilo que nós podemos aplicar na vida dos nossos filhos, certo? Então tem uma boa coisa por aí, né? O que é a Torá, os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos é algo essencial para esses 2 dias de Shavuot. Ou seja, durante o dia de amanhã, durante a parte da manhã principalmente, né, seria bom isso, mas até o pôr do sol, as crianças precisam ouvir os 10 mandamentos. Então vamos dizer assim, uma mitzvah especial para Shavuot é: todas as crianças, mesmo dentro do ventre materno, devem ouvir a leitura, a recitação dos 10 mandamentos. Então, se você tem filhos, sua esposa está grávida, tem filhos recém-nascidos, filhos pequeninos, até a idade de 12 para as meninas e 13 para os meninos, devem trazê-los para ouvir a leitura dos 10 mandamentos. Amanhã, na nossa live, né, às 14 horas, nós estaremos fazendo a leitura dos 10 mandamentos aqui, ok? Mas você pode fazer isso na sua casa, na sua comunidade, durante o dia de amanhã, a partir da manhã, logo que nasce o sol, ok? Então, ok. Quem mora sozinho não tem criança? A leitura dos 10 mandamentos é a mesma coisa. Faça, né? Pode fazer tranquilamente. Nesses 2 dias, nós temos aqui várias personalidades que nós podemos estudar, ler e conhecer. Entre elas nós temos o rei David, Baal Shem Tov, e dentro do escopo do rei David, o pastor que tornou-se rei. Tem uma lição muito bonita, muito importante sobre isso. Mas, né, eu falo de, assim, uma história maravilhosa para Shavuot. É a história de Ruth. A história de Ruth. É maravilhosa a história de Ruth. Então, nesses 2 dias, você tem o tempo, o prazo para poder ler a história de Ruth.
você pode ler a história de Ruth na noite de hoje, na madrugada, no dia de amanhã, à noite de amanhã, na madrugada para terça-feira, durante o dia de terça-feira. Você pode ler à vontade o livro de Ruth e tirar lições preciosas. Lembrando que Ruth não era judia. Ela era uma mulher não judia. Certo? E ela casou-se com um judeu. Ela e a cunhada dela, de nome Orpá, né? Casaram com os 2 filhos de Naomi. Naomi ficou viúva. Naomi perdeu os 2 filhos, portanto, Ruth e Orpá ficaram viúvas. E Naomi, a sogra, tirou a responsabilidade delas, porque ela não tinha mais filhos. Então ela falou, voltem para a casa dos seus pais, que era lícito voltar para a casa dos pais, né? Porque vocês não têm mais nenhum compromisso, nenhuma responsabilidade comigo, eu abro mão de vocês. Orpá ouviu, despediu da sua sogra, despediu da sua cunhada e foi embora para a casa do pai dela. O Ruth não. Naomi dava um passo em direção a Israel e Ruth estava junto com ela. Ela dava 2 passos, Ruth também dava 2 passos. Ela voltou-se para Ruth, por favor, vá embora. Volta para a casa dos teus pais. Procure lá um marido digno de você. Você é uma pessoa honrada. E Deus providenciará isso para você. E Ruth falou para ela, não. Aonde você for, eu irei. Aonde você pousar, eu pousarei. Aonde você for, eu estarei contigo. O teu Deus é o meu Deus, o teu povo é o meu povo. Somente a morte poderá me separar de ti. Então a história de Ruth é uma história maravilhosa. É uma história, sim, não resta dúvida, uma história de uma mulher sábia, muito sábia. Então, faça isso daí. E para somar, né, nessa história toda, temos a história de David, o pastor que tornou-se rei, e também a história de Baal Shem Tov, sobre a perpétua criação. Né? Então, para honrarmos Shavuot, temos aí um bom material, mas o guia para Shavuot, do nosso emissário, o Antônio Márcio, lá do Rio de Janeiro, que compartilhou aí nos grupos o guia. Então, procurem, façam, temos aí, graças a Deus, né, boas e maravilhosas coisas para não passar em branco, ok? Então, Hag Sameach Shavuot, uma festa maravilhosa, muito feliz, né, em honra a Shavuot, ok? E amanhã nós estaremos juntos aqui para estarmos comentando mais alguma coisa sobre Shavuot. Shalom, shalom. Até amanhã.